Em áudio, o policial cita a equipe formada para prender ministros, matar meio mundo e se queixa de Bolsonaro. Deu pra trás. Polícia Federal interceptou conversas do agente Vladimir Soares, investigado por participação na trama golpista. Em conversas, ele menciona o grupo para proteger o ex-presidente. Cara, talvez a tentativa de golpe mais tosca da história da humanidade. Acho que a gente pode cravar Acho isso. que pode. O cara indo pra Disney. Não, ridículo. É ridículo, é ridículo. Aquele O cara achando... PowerPoint ridículo. O Bolsonaro, ele era um cara que ele queria que o golpe acontecesse, mas ao mesmo tempo ele queria se isentar de tudo e não ter responsabilidade nenhuma sobre Exatamente. ele. E aí ele queria se esconder nos Estados Unidos, porque assim, se der errado, eu tava longe, como é que eu poderia ter mandado em alguma coisa? Não, o cara é um gênio, um gênio. Mas se desse certo... E aí, e se desse certo? Os militares vieram... E assumia isso. Mas então, é isso que me pega, porque se desse certo na cabeça dele, os militares iam ter todo o trabalho, os militares junto com a população lá, giraram o caos, conseguiram decretar GLO, interviram, agora os militares estão no poder. Aí o Bolsonaro volta da Disney e aí falam assim, toma o poder pra você. No trono. Estender tapete vermelho, agora o poder é seu? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Então assim, eu acho que é a tentativa de golpe mais tosca que eu já vi, pelo menos, né, que eu já ouvi falar sobre, é a mais ridícula. Ele não teve nem culhão pra estar na linha de frente ali. Imagina, Bolsonaro nunca teve culhão pra nada, sempre foi um covarde que falava grosso e nunca fez absolutamente nada. Ele gostava de falar grosso, tem entrevista dele, né, aí na manchete a gente falou de matar meio mundo, ele falava isso em entrevista... Não lembro qual que foi, se era um programa relevante na época. Foi uma entrevista lá nos anos 90. Era na TV Cultura. Era TV Cultura? Era. Que ele fala assim, se eu for presidente, eu dou o golpe no primeiro dia. E aí fala assim, e vai ter que ter uma guerra civil no Brasil que vai matar milhões e se morrer alguns inocentes, tudo bem. Que ele falava que era efeito... Não era um efeito colateral? Não era essa palavra? Era, ele fala assim, toda guerra morre inocente. Ele falava isso, aí. ele falava isso. Pois é. Uma perícia da Polícia Federal em aparelhos do agente Vladimir Soares, investigado pela trama golpista, revelou áudios em que ele menciona um grupo armado preparado para prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele admite que a equipe estava disposta a usar força letal, afirmando que iriam matar meio mundo se necessário. Além disso, o policial critica o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele deu para trás ao não autorizar ações mais drásticas para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já tô vendo os bolsonaristas usando esse trechinho específico, falar assim, o Bolsonaro, ele impediu a trama, né? Ele não só não participou, como ele impediu. Vendo como ele não queria? É que nem o PT falando que não, o Lula salvou o INSS porque ele foi no governo dele que foi descoberto o escândalo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Vladimir foi denunciado pela PGR, inicialmente investigado por enviar mensagens com informações sobre a segurança de Lula para servidores ligados a Bolsonaro. O policial federal teve celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos pela PF no mesmo dia em que foi preso preventivamente. Olha a carinha dele aí. Olha só que beleza, hein? Esses são os caras que estavam aí andando junto. Deixa a cara dele na tela. Olha lá. O seu Vladimir. Esses são os caras que estavam andando, né, junto com o presidente da República, pessoas próximas do presidente da República, pessoas que estavam lá nas reuniões tramando o golpe de Estado. Né? É que o Bolsonaro, ele é muito covarde, como a gente estava falando aqui. A gente mostra isso, né? A gente prova pra você. O cara viaja para os Estados Unidos para não ter culpa no cartório e tal. Então é óbvio que ao supostamente desautorizar ações mais rígidas, ele não estava preocupado com uma questão ética, moral ou sequer legal. Ele estava perguntando, mas se mata alguém e aí dá errado mesmo assim depois, aí eu tô mais ferrado ainda, né? O Bolsonaro é um cara, assim, o cara não queria passar nem a lava-toga por medo. Imagina matar ministro. Menos ainda, né? Vamos continuar lendo aí. Ana, desce aí pra nós. Segundo a PF, as novas provas apontam que Vladimir foi arregimentado e integrou a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado e abolir violentamente o Estado Democrático de Direito no ano de 2022. Lembrando, isso é decorrente de uma investigação da Polícia Federal, tá? Não sou eu falando, não é o jornal, né? É declaração da própria PF. Ainda segundo os investigadores, o policial federal admitiu em mensagem de áudio que integrava uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o então presidente Jair Bolsonaro com um poder de fogo elevado, para, em suas próprias palavras, empurrar quem viesse à frente. Você vê como as pessoas lunáticas depositam esperanças e lealdade em pilantras e picaretas, né? Pois é. Em um dos áudios, Vladimir revela que ele e sua equipe estavam prontos para prender o ministro Alexandre de Moraes e outros membros do STF. Vamos lá, vamos ver. Não tem o áudio em si naquele...
Eu acho que nesse... É porque é uma reportagem da Globo. Se a gente coloca, depois tem que cortar a live. Ah, que pena. São bem E se colocar só o momento do áudio, será que não dá pra fazer isso? Só o áudio sendo reproduzido? Ou melhor evitar, você acha? O que você acha? Não, acho que o áudio só não tem problema. Mas eu acho que não tem, ó. Senão eu leio aqui também. É que eu acho que seria... Não tem. Não tem. Deixa eu ver. Eu acho que seria interessante. Mas tudo bem, eu leio, não tem problema. E agora eu Posso até fazer um... O cara é carioca, não? Senão eu faço sotaque carioca aqui. Deve ser. A gente tava lá preparado pra isso, inclusive. Pra ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar lá na equipe, ia botar pra fuder nesses F? O que é um xingamento com F? Nesses fudido. Mas não é assim, disse o policial na gravação. Ficou bom, meu miliciano? Ótimo. Aqui, né? Ficou Ótimo, bom? bem Ficou bom? miliciano, Ficou bom, achei. pessoal? Ficou legal? Gostaram? Disse o policial na gravação. Tá? Ele também menciona que a operação só não aconteceu porque Bolsonaro não deu a ordem esperada. A gente estava pronto, só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada aí pra gente agir, entendeu? Só que o presidente deu pra trás. E é isso, Bolsonaro sempre se acovardando, né? Você vê que as alas mais extremadas, tanto do governo quanto dos apoiadores do Bolsonaro, sempre ficam muito irritados com ele nunca ir até as últimas consequências, né? Ele dava declarações ali meio ambíguas, né? Ó, pessoal, a caneta aqui é poderosa, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então ele sempre instigava as pessoas de uma forma indireta, né? Mas nunca fazia nada, nunca quis sujar as mãos. Essa é a verdade. Em outro trecho, Vladimir demonstra a disposição do grupo golpista para o uso de violência extrema contra os opositores. A gente ia com muita vontade, ia empurrar meio mundo de gente. Pô, matar meio mundo de gente, eu não ia estar nem aí. Essa é brabão mesmo, agora tá aí, preso! As gravações também revelam que ele acreditava que o exército havia recuado no apoio a Bolsonaro após negociações com integrantes do governo Lula. Vladimir afirma que os generais se venderam e que isso impediu a ação planejada. Lembrando, né, a estratégia deles era, aliás, eles teriam que fazer de qualquer forma, era ter maioria dos generais, né? Por isso que eles ficavam insuflando as pessoas a ficarem nas portas dos quartéis. Jair Bolsonaro em nenhum momento falou saiam das portas dos quartéis porque não vai ter golpe nenhum. Nenhum momento ele fez isso. Né? E essa era uma das estratégias deles. O policial não escondeu a sua frustração com o ex-presidente. Em um dos áudios, ele admite que Bolsonaro perdeu a oportunidade de agir e que a falta de pulso firme foi determinante para o fracasso da tomada de poder. E aí, o policial diz o seguinte: Bolsonaro faltou um pulso para dizer... Não foi assim que ele disse, ele é carioca. Pô, Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem o general, não tem o coronel... Vamos com os coronéis que a tropa toda queria. Só os generais não deixaram. É assim, né? Isso, mais ou menos. agora sim. Em outra gravação, ele menciona que o ex-presidente foi traído dentro do exército que retirou o apoio no último minuto. Os generais foram lá e deram a última forma e disseram que não iam mais apoiar. Não ia mais apoiar o quê? Desce aí que eu preciso ver. Não ia mais apoiar ele. Ou seja, foram, na realidade, o PT pagou pra eles. Comprou esses generais. Você vê que... O cara continua sendo um conspiratório até o final, né? Quer dizer, o PT chegou com uma maleta. Não, os generais só não foram porque nem todos os generais, pelo visto a maioria dos generais do Brasil não são completos retardados também, né? Eu já critiquei o exército várias vezes aqui na live, nas vezes que eu participei. Mas assim, não é qualquer um que vira general do exército. É claro que você tem uma porção ali considerável, que não deveria existir, de generais que estavam dispostos a embarcar no plano golpista do Bolsonaro, que são completos retardados, mas não é o caso da maioria, né? Pra você ser um general, de novo, não é qualquer um que vira. Mas é muito interessante como esse cara aí, esse Vladimir, ele depositou tanto as esperanças de que o Bolsonaro teria pulso firme e daria um golpe de Estado. E ele era próximo do Bolsonaro. Tá? Ele via o Bolsonaro, aparentemente, via o Bolsonaro no dia a dia. Totalmente iludido. A gente aqui que tá distante do Bolsonaro, a gente sabe, esse cara é um covarde, é um picareta, ele não tem como fazer absolutamente nada. E ele acreditou. Veja, eu não tô nem entrando no mérito aqui se o que ele queria era bom ou ruim pro Brasil. Óbvio que era ruim. Mas a mera esperança de achar que o Bolsonaro faria alguma coisa beira o absurdo, né? Olha lá, tô elogiando meu carioquês, Ana. Acho que não ficou tão ruim. Ficou bom, né? Ficou bom. Já dá pra participar de uma novela da Globo. Já dá. Interlocutores da PF. As mensagens identificadas pela perícia mostram como Vladimir conversava sobre o tema com outros integrantes da Polícia Federal. Em uma conversa com um delegado no fim de dezembro, por exemplo, ele lamenta que o presidente fosse dar pra trás. Ele diz que isso quer dizer vai fugir, sim, a gente sabe, né? Evidentemente. Tá bom, desce mais. Eu quero ver essa parte aí. Clima de desespero e arrependimento.
Vladimir também demonstra desespero e arrependimento ao ver Lula assumindo a presidência. Ele conta que chorou ao assistir à posse e conversou com outros aliados que também estavam desolados. Você imagina um monte de criminoso, um monte de miliciano, um monte de retardado que achou que ia conseguir dar um golpe de Estado no Brasil, chorando, vendo que o Bolsonaro tá nos Estados Unidos, fugindo, enquanto o Lula tá assumindo a presidência. Cara, a gente não conseguiu dar o golpe, né, meu? Minha vontade era chorar, meu estômago todo embrulhado, a vontade era chorar só. O policial também se mostrou inconformado com os rumos do país após a posse de Lula, sugerindo que a Amazônia será vendida e que os caminhoneiros... Você vê que os caras misturam tudo, né? Não, ele tá totalmente conspiratório. Esse negócio de Amazônia ser vendida sempre foi uma conspiração que a esquerda fazia contra a direita, não o contrário, né? E que os caminhoneiros que tomaram multa vão continuar com suas multas. Ok. Multa de caminhoneiro. Cara, que mente insana. Vamos ver, tem um outro áudio aí. Relata que o Vladimir relata que o exército começou a desmobilizar os acampamentos em frente ao QG de Brasília, recomendando que as famílias deixassem o local para evitar confrontos. Ele também afirmou que o movimento golpista já estava legitimado e que não havia necessidade de manter as concentrações até o dia da posse. O exército já está começando a tomar medidas, bloquear as vias, e não é porque querem que acabe não, é porque a manifestação já legitimou. Ah, sim, é aquele clássico momento do exército chegando e as pessoas falando, deu certo o golpe, e aí as pessoas são levadas presas, né? Exato. Então o cara, o exército estava tentando tirar aquelas pessoas de lá para poder ter a posse presidencial, e o cara achando, não, aparentemente o golpe deu certo, deu bom, né? Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, condenou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti. O Walter Delgatti, pra quem não lembra, é o hacker vermelho. O hacker vermelho responsável pelo quê? Pela Vaza Jato, não é? A Vaza Jato, que foi aquela série de reportagens do Intercept que culminou com a anulação de praticamente todos os processos da Lava Jato. Claro que não foi o único elemento, né? Mas foi um deles, foi um dos elementos grandes. Decretou a suspeição do juiz Sérgio Moro para julgar os casos do Lula. Lembram? A Carla Zambelli contratou esse cara para invadir. Como é que era? Para invadir o sistema do TSE? É isso? Vamos olhar aqui. Eu não lembro exatamente. Mas aí a Carla Zambelli, julgando ser uma brilhante ideia, fala: e se eu contrato esse cara responsável pela Vaza Jato para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça? CNJ. Assim, ela é muito inteligente, a Carla Zambelli. Sabe que tem um dos primeiros vídeos que eu gravei pro MBL? Vocês botarem assim, quem é Carla Zambelli, MBL, vocês vão achar, né? Era justamente sobre ela, era bem interessante. Vamos lá. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Os ministros julgam, no plenário virtual da Corte, a acusação da Procuradoria-Geral da República pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O último a votar foi o ministro Luiz Fux. O colegiado seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que propôs, vamos ver: Carla Zambelli, 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Perda do mandato parlamentar a ser declarada pela Câmara dos Deputados após o trânsito e julgado. E inelegibilidade. A questão é, assim, eu acho que... Aí eu não tenho certeza, mas que a Câmara dos Deputados poderia deliberar sobre essa perda de mandato aí, viu? E aí fica a dúvida, será que eles vão se indispor com o judiciário para manter o mandato de uma Carla Zambelli, que não é bem vista nem dentro do próprio bolsonarismo? Eu tava falando com o Kim ontem e ele disse assim, ele falou, olha, não sei se vai rolar isso da perda do mandato mesmo, às vezes mesmo que ela seja presa, ela pode continuar com o mandato, mas será? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é tão mais fácil para eles entregar a Carla Zambelli aos leões. Eu acho também. O próprio Bolsonaro já fez isso. O Bolsonaro já largou a mão dela. Já largou a mão dela faz tempo. Eu não vejo muitas chances dela manter esse mandato, não, viu? Eu também não. E pro... Ela é PL, né? É PL. E pro Valdemar, tanto faz. Tira uma Carla Zambelli e vai subir um outro dele no lugar. Walter Delgatti, 8 anos e 3 meses de prisão. Olha, ela pegou uma pena maior do que o próprio hacker que ela contratou. Em regime inicialmente fechado. Ele já cumpre prisão preventiva. Ah, por isso, ele já tá preso há um tempo, né? Indenização. A deputada e o hacker também terão que pagar uma indenização de 2 milhões de reais por danos morais coletivos. Mas será que é 2 milhões cada? Ou eles dividem isso, né? Não sei, não ficou claro. Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia e Luiz Fux. Mentira. Agora, uma coisa que eu queria lembrar, talvez você puder pesquisar aí, é por que ela queria invadir o CNJ. Coloca aí, Carla Zambelli, hacker CNJ. Porque, se não me engano, eu lembrava de CTSE porque eu achava que ela queria invadir o sistema para mostrar
que as eleições foram ou podem ser fraudadas. E aí, dessa forma, enfim, você poderia contestar com maior robustez argumentativa as urnas eletrônicas. Mas como é Conselho Nacional de Justiça, agora eu não sei se é bem isso. Será que ela queria pegar coisas comprometedoras de juízes, talvez? Deixa eu ver. Eu queria saber o objetivo, o que ela ia ganhar com isso? Que mulher louca. E outra, ela ainda vai ser condenada, ainda vai ter que cumprir pena por conta daquele conflito armado que ela teve com um cidadão lá, o cara que foi xingar ela e ela puxou uma arma pro cara, ainda atirou, tipo... Segundo as investigações, Zambelli e o hacker inseriram um documento... Ah, lembrei! Nossa, isso é maravilhoso. Não, assim, ela não ia ganhar nada com isso. Mandado de prisão contra... Segundo as investigações... Não, vejam isso. Porque você fala assim, por que ela quis fazer isso, gente. Né? Segundo as investigações, Zambelli e o hacker inseriram documentos falsos no sistema do CNJ, como, por exemplo, um mandado de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas ela achou o quê? Que ela ia inserir um mandado falso, a polícia ia olhar e falar assim, caramba, do nada tem um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Ah, tá bom. E aí vai lá e prende o cara e ia ficar por isso? Cara... Que maluco. Te amo, espanhola. Grande espanhola. Não sei porque vocês falam isso. Isso é um absurdo esse apelido. Ela fala espanhol bem? Será que é isso? Ela deve falar bem espanhol, né? Não, eu acho que ela é de origem espanhola, não? Ela morou na Espanha. Ah, sim. Só que ela, assim... Ah, é verdade. Entendeu? Sim. É verdade, conforme a denúncia da PGR, a parlamentar teve papel central na invasão dos sistemas eletrônicos do CNJ e foi autor intelectual do ataque hacker. Intelectual é ótimo. É ótimo, né? Zambelli, segundo a acusação, arregimentou Walter Delgatti, prometendo a ele benefícios em troca do serviço. Invadiu por várias vezes dispositivos de informática usados pelo Poder Judiciário, adulterando informações, mandados de prisão, alvarás de soltura, decisões de quebra de sigilo bancário, inclusive determinando ao sistema que emitisse um documento ideologicamente falso. Ai, meu Deus do céu, cara. Absolutamente injusto. Olha, Zambelli, uma coisa é verdade, vai fazer falta, viu? Porque eu dei gostosas risadas com essa notícia aqui. Somente Carla Zambelli, com a sua mente brilhante, poderia proporcionar um entretenimento tão bom. Carla Zambelli, que tinha aquele movimento nas ruas, era isso, nas ruas. Nossa, eu falei de corrupção, não tem nada a ver. Mas parece Vem Pra Rua. Não, Vem Pra Rua era bom, Vem Pra Rua era bacana, tá? Mas ela era do Nas Ruas, e aí tem até uma entrevista antiga dela, que ela mostra qual era a grande função dela na organização desses movimentos, que era basicamente cuidar dos banheiros. Né? Ela ficava lá cuidando de quem entrava e saía dos banheiros. Era isso. Assim, nada contra e tal, mas essencial. Você vê que ela não tinha uma função altamente relevante ali na organização, né? E aí, a Carla Zambelli era uma figura tão ridícula, né? Isso na época que o MBL estava acampando, o MBL foi a pé até Brasília, o MBL acampou em Brasília, o MBL, além dessas ações mais midiáticas, também tinha ações mais concretas. Então, membros do MBL conversavam o dia inteiro com políticos tentando virar votos pro impeachment, né? Foi um trabalho muito sério. Vejam o filme do MBL lá, o Não Vai Ter Golpe, filme maravilhoso, e leiam o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, MBL A Origem. Esse é o título do livro, vocês têm que ler para entender melhor essa história, é fenomenal, tá? E a Carla Zambelli, sabe o que ela fazia enquanto o MBL estava fazendo tudo isso? Ela comprou algemas de sex shop, sabe aquelas algemas que não é algema mesmo, assim, porque você nem pode vender algema de verdade, né? E aí ela se prendeu em uma das pilastras ali do Congresso Nacional, e aí ela ficava lá. Só que assim, era como se fosse uma atitude era mais patético, pra você ter uma ideia, era mais patético do que a greve de fome do Glauber Braga. E aí quando ela queria comer e ia ao banheiro, ela tirava as algemas, aí ela ia e depois ela voltava. Ela era motivo de piada dentro do Congresso, o Eduardo Cunha dava risada dela. Fala assim, meu, e aquela louca que tá lá fora, presa, com uma algema de sex shop no Congresso? Carla Zambelli é isso. Né? Carla Zambelli é uma mulher que uma certa vez ela viu uma loja da Havan e aí ela falou que a loja da Havan era comunista e que o dono da Havan, a dona da Havan, era acho que filha da Dilma. Filha da Dilma, eu lembro dessa história. Isso era antes do Luciano Hang se tornar um cara midiático, né? E aí ela tá gravando uma loja da Havan. Olha, vejam só, é Havan, porque é Havana. Havana é a capital de Cuba. E aí, engraçado, enquanto ela tá falando isso, tem uma puta estátua da liberdade gigante, aquela coisa cafona, brega. Mas tá lá, na frente dela, e ela falando que é um negócio de Cuba, cara.
A Carla Zambelli falou, uma vez ela falou, eu tô aqui lembrando das histórias, uma vez ela falou que ela foi assaltada, ela tava sendo assaltada, e aí o assaltante foi pegar o celular dela e ela falou assim, não moço, por favor não me rouba, porque eu sou de um movimento contra a corrupção, e aí nesse celular tem muitas coisas importantes pro meu movimento e tal. Aí o assaltante falou assim, o quê? É contra a corrupção? É, contra a corrupção e tal. Aí o assaltante falou assim, realmente esse país tá foda, eu também não queria estar fazendo isso, então toma aqui seu celular de volta. Ela conta essa história como se fosse verdade. Tá bom. Assim, é uma figura ridícula, uma das figuras mais patéticas da política brasileira, mais detestáveis, mais execráveis, é a Carla Zambelli. Um beijo, Carla, você merece absolutamente tudo o que tá acontecendo com você. E ela ainda fez uma declaração falando que ela fica muito triste que o Bolsonaro deu uma desdenhada dela, me né? deu mesmo. E ela falou assim, eu fico muito triste, mas continuarei apoiando. Tem a história da arma, aí ela apanha do Bolsonaro mulher traída. assim. Mulher traída. Enxotada pelo Bolsonaro E ajoelhada nos pés e dele. continua, exatamente, ajoelhada nos pés dele.